Ok, vamos estudar a dilatação temporal agora. Para estudar a dilatação temporal, vamos voltar a gente novamente para aquela fórmula que a gente deduziu, a diferença de tempo de um referencial para o outro, que era essa aqui, né? Fator de Lorentz vezes delta t menos velocidade sobre c quadrado vezes delta x. Vamos voltar a gente para essa fórmula e vamos analisar a seguinte situação. Qual situação? Temos um referencial 1, uma pessoa está aqui num, e ela mede. Antes disso, tem uma outra pessoa correndo, uma outra pessoa com uma velocidade v em relação ao referencial da outra pessoa. Então, essa pessoa aqui com o relógio. Agora é importante tudo que eu vou falar aqui. Vamos tentar fazer certinho. Com um relógio, para ela realmente, como que eu posso dizer, para ela realmente medir, a gente tem que pensar em alguma coisa para ela medir, né? Então a gente coloca vai acontecer um evento 1 nessa posição do espaço, e depois de um tempo, depois de um delta t nessa mesma posição do espaço, vai acontecer um evento 2. Certo? O que isso significa? Que essa pessoa aqui, ela está medindo um evento que acontece na mesma posição no referencial dela. Ou seja, a posição que está acontecendo nesse evento está em repouso em relação ao referencial dela. Beleza? E essa pessoa aqui no referencial 2, se a gente for desenhar o gráfico dela, ela vai estar ela está parada em relação ao referencial dela. Então, quando ela for medir o evento 1, vai acontecer num dado ponto aqui, no espaço dele, né? O evento 1. Só que ele vai continuar. O ponto que aconteceu, aquele evento, está indo para trás agora, com uma velocidade v, né? Até acontecer o segundo evento. Então a gente percebe que para ele medir com certeza o tempo, seria errado ele usar um relógio que está com ele para determinar o tempo que aconteceu cada evento. Para ele ter certeza do tempo que aconteceu cada evento, a gente tem que pensar que ele deixou um relógio aqui e um relógio aqui, no mesmo ponto que aconteceu o evento. E de alguma maneira mágica, ele consegue enxergar esses dois relógios, tá? Ele consegue determinar esses dois relógios instantaneamente. Então, dessa maneira, a gente tem garantia que ele está determinando realmente o evento que aconteceu, porque se ele dependesse do relógio dele, ele não ia ter certeza, porque ia demorar para a luz chegar até ele, né? Do evento que está acontecendo. Então, não podemos fazer isso. A gente tem que arranjar uma maneira que ele consiga instantaneamente determinar o tempo de cada evento, esse referencial 2. Já esse cara aqui, ele só precisa de um relógio naquela posição, né? É o mesmo relógio, porque está acontecendo no mesmo ponto do espaço em relação ao referencial dele. Então a gente determina como tempo próprio a medida é a medida que acontece
é a medida de um dado evento que a gente, em termos mais leigos, vou até deixar aqui em termos mais leigos, precisamos de apenas um relógio. Isso aqui é um jeito mais leigo de explicar isso, que é um tempo próprio. É a medida temporal que a gente precisa de apenas um relógio. Certo? Então, se esse cara aqui ele for medir a diferença de tempo, ele vai precisar de dois relógios. E ele vai medir um ΔT linha, né? E esse cara aqui, ele vai precisar de um relógio, porque está acontecendo no mesmo ponto do espaço dele. Então a gente vai chamar de ΔT. Zero, de tempo próprio. ΔT0 é o tempo próprio. Então aqui, ΔT0. Esse é o referencial ao medir o tempo próprio. Um jeito mais certo de explicar o que é o tempo próprio a gente pode dizer que é a medida. Deixa eu colocar aqui em letra. É a medida temporal. Medida temporal. Em um mesmo ponto em dado referencial. Esse aqui é o jeito mais certo de explicar, tá? Aqui é um jeito mais leigo, mas tipo, na hora de você precisar pensar qual que é o tempo próprio, é mais fácil de pensar nessa aqui de cima, tá? Mas essa aqui é o jeito certo de explicar. Mas é a mesma coisa. É a medida temporal em um mesmo ponto em dado referencial. Ou seja, nesse referencial acontece no mesmo ponto. Nesse referencial acontece em pontos diferentes. Então beleza, definimos tempo próprio. Mas qual que é a diferença do tempo próprio desse referencial para o tempo que esse cara mede? A gente vai voltar lá para dilatação temporal. A dilatação temporal nos diz que ΔT' é igual a fator de Lorentz vezes ΔT0 ΔT no referencial 1, que a gente definiu que é o tempo próprio, ΔT0, menos a velocidade, c quadrado, ΔX. E ΔX, a diferença espacial entre os dois eventos é zero, né? Então todo esse cara vai morrer. E ΔT' é igual a fator de Lorentz vezes ΔT0. E daqui a gente define a fórmula para dilatação temporal. É essa aqui, tá? Eu já explico por que é a dilatação temporal. Então, o que isso aqui significa? Que um referencial que está parado em relação a outro, por exemplo, referencial 1, a pessoa está parada em relação ao referencial 1 e está vendo o referencial 2 andando para frente. Então ele vai ver as coisas dentro desse referencial andando mais lento, mas tem que tomar cuidado com isso, não é bem isso, tá? Depende dos eventos, tá bom? Depende da onde eu estou medindo os eventos. Então, por exemplo, vamos pensar nesse exemplo aqui, ó. A gente está na Terra, uma pessoa está aqui na Terra, ela tem um irmão gêmeo, e eles têm a mesma idade. Agora esse cara quer ir pra, sei lá, algum planeta do sistema, qualquer planeta aí, Saturno, sei lá. Então, essa pessoa aqui vai pegar uma nave, uma espaçonave, e vai ir com uma velocidade v para frente. E essa pessoa aqui, ela vai marcar o tempo que as duas vão sincronizar o relógio dela no exato momento que essa pessoa deixar o planeta.
Então esse cara aqui vai sincronizar um relógio dele aqui, no lado dele. E esse cara aqui ele vai sincronizar o relógio que tava com ele aqui na nave, né? Um relógio de pulso, faz de conta. Ele marcou o relógio dele aqui. E agora a nave vai lá pra frente. E ela chega no planeta. Certo? E aqui, quando ela chega no planeta, a pessoa 1, a pessoa 2 que tá na nave, ela vai marcar no relógio da nave dela que ela chegou, né? Ou seja, é a medida que precisou de apenas um relógio. É a medida que aconteceu no mesmo ponto em um dado referencial. Concorda comigo? Porque no referencial da nave, a pessoa está sempre parada dentro da nave, né? Então, quando ela saiu da Terra, ela marcou o ponto aqui. E a Terra foi indo para trás. E Saturno foi chegando perto, até o momento que Saturno chegou em cima. E a pessoa marcou no mesmo ponto esse tempo. Ou seja, como foi com o mesmo relógio, o tempo que a pessoa marcou é o tempo próprio. A pessoa da nave marcou o tempo próprio. Então a gente já definiu que a pessoa da nave marcou o tempo próprio. E a gente sabe que o tempo próprio multiplicado pelo fator de Lorentz é igual a diferença de tempo no referencial que precisou de 2 relógios, porque essa pessoa aqui ela precisa de um relógio na Terra e de um relógio em Saturno. E como o fator de Lorentz é sempre maior que 1, o que a gente define aqui disso aqui? Que ΔT é sempre maior que ΔT0. Maior ou igual, né? Porque isso aqui é sempre maior. Opa? Maior ou igual que ΔT0. O que significa? Que vai passar no mínimo, que vai pelo menos. Deixa eu pensar aqui como explicar certinho. Como esse tempo é maior que esse, para a pessoa que ficou na Terra, passou-se mais anos que em relação à pessoa que viajou. Ou seja, essa pessoa aqui envelheceu mais. Mas não exatamente isso, porque a gente só pode comparar a idade, o tempo de 2 referenciais quando eles estão no mesmo referencial, né? Você tem que pensar nisso. Então, quando a pessoa marcou aqui, ela de volta marcou o tempo dela, certo? Voltou para a Terra com a mesma velocidade. E daí essa pessoa aqui marcou lá em Saturno. Ela viu no relógio de Saturno quando essa pessoa deixou Saturno e marcou no relógio dela quando essa pessoa chegou na Terra. Beleza. Então, o tempo que passou foi deu 2 2 ΔTs, né? Concorda comigo? Porque teve o de ida e o de volta. Ou seja, 2 2 fator de Lorentz ΔT0. Mas isso não importa. O que importa é que eles chegaram no mesmo referencial e agora a gente pode comparar as idades deles, quando eles estão no mesmo referencial. Quando essa pessoa chegou na Terra e parou, a gente pode comparar agora o que realmente aconteceu. Mas enfim, olhando aqui, já dá pra perceber, né? Que essa pessoa aqui vai envelhecer mais que a pessoa que viajou. Vamos pensar num exemplo aqui, para ficar mais claro. Para ficar mais claro. É como se essa pessoa estivesse vendo o tempo mais lento dentro da nave, né? É como se a pessoa dentro da nave estivesse se mexendo em câmera lenta, podemos pensar assim, né? Enfim, vamos pensar. Essa pessoa aqui
A viagem, sei lá, demorou 10 anos. 10 anos pra ir, tá? 10 anos a ida. Mais 10 anos a ida pro referencial da nave, certo? Pro referencial da nave. E ele viajou a 0,9 a 90% da velocidade da luz. Tá? Então, o ΔT que a pessoa da Terra percebeu é fator de Lorentz vezes o tempo próprio. Isso vai dar, o fator de Lorentz quando é 0,9 vai ser 0,9 raiz de 0,9c sobre c tudo ao quadrado. Corta. 0,9 quadrado é 0,81, né? Então 1 menos 0,81. Raiz de 1 menos 0,81. Isso aqui vai dar, fazendo aqui na minha calculadora, e a raiz, né? Ó, 1 menos 0,81, raiz. 0,44, aproximado. 1 sobre 0,44, né? Que é inverso. Invertendo isso, dá 2,29. Aproximado para 2,3, tá? Aproximado para 2,3. Então, o ΔT da pessoa da Terra vai ser 2,3 vezes o tempo próprio. 10. Isso aqui dá 23 anos. E agora vamos pensar quando a pessoa mais 10 anos para a pessoa voltar. Então vai dar mais 23 anos para a pessoa na Terra voltar, né? Então, daqui a gente percebe que durante a viagem a pessoa da Terra, para ela passou 20 anos, porque é 10 mais 10, e a pessoa da nave, quando ela foi e voltou, quanto tempo passou para ela? Não, desculpa, passou 20 anos para ela ir voltar para a pessoa da Terra, né? Ele percebeu 20 anos. Mas a pessoa na Terra percebeu 46 anos. E a pessoa que viajou percebeu só 20 anos. Então, se por exemplo a pessoa que viajou, os gêmeos, os dois tinham 20 anos, depois da viagem, um vai ter 40 anos, o que viajou, e o que ficou na Terra vai ter 66 anos. 16 anos de diferença entre cada um. 16 anos de diferença. E esse, amigos, é o princípio, se você parar pra pensar bem, é um princípio da viagem no tempo, né? Teoricamente, então, é o princípio da viagem no tempo. Perceba que se eu quisesse criar uma máquina do tempo, era só eu basicamente tentar criar um negócio que faz eu ir para velocidades muito altas, né? Que daí, se eu viajar a velocidades muito altas, quando eu vou estar no futuro. Porque para ele, a Terra está 16 anos mais à frente do que ele deveria estar de verdade. Entendeu? Faz sentido, né? Tá, isso aqui que é a dilatação temporal. Que se, dependendo do evento, se eu medindo, se o evento está acontecendo no mesmo referencial, no outro referencial vai ter passado mais tempo. E daqui a gente define a dilatação temporal. E temos um problema que eu quero. Tem a ver com isso aqui mesmo. Que se chama o paradoxo dos gêmeos. Que eu vou explicar num outro vídeo esse paradoxo dos gêmeos. Só vou deixar aberto aqui. Com o que eu já expliquei, dá pra resolver o paradoxo dos gêmeos, tá? Você tem que lembrar que tem a ver. Vocês têm que lembrar para resolver o paradoxo dos gêmeos. Você tem que lembrar de tempo próprio e que a gente está lidando com a relatividade geral, que só
A gente está lidando com a gente tá lidando com a relatividade restrita, né? Como a gente está lidando com a relatividade restrita, a gente tem que tomar cuidado que só funciona para referenciais não inerciais, tá? Mas o que é o paradoxo dos gêmeos? O que eu já expliquei aqui dá pra vocês tentarem pensar e resolver. Eu vou explicar num vídeo mais pra frente, beleza? Que nesse problema que a gente estava lidando, a gente estava pensando que a pessoa ficou na Terra e outra pessoa viajou na nave, né? E que essa nave tá indo pra frente, né? Mas se eu olhar pro referencial da nave, o que acontece se eu olhar pro referencial da nave? Se eu olhar pro referencial da nave, não é a nave que tá viajando, né? É a Terra que tá indo pra trás. Então, se você parar pra pensar, se é a Terra que tá indo pra trás, se a Terra que tá indo pra trás, não deveria acontecer o processo inverso, que na verdade essa pessoa vai envelhecer mais que essa, porque agora é um problema simétrico. Vocês estão percebendo a simetria do problema? Se vocês não perceberam a simetria do problema, ou é porque vocês não entenderam o problema, ou porque vocês estão manjando de relatividade. Beleza? Enfim, num outro vídeo eu vou explicar paradoxos gêmeos. Não é no próximo, porque no próximo eu vou mostrar contração espacial. Mas depois desse vai ser o paradoxo dos gêmeos, beleza? Então, até o próximo vídeo.